Amém. A minha querida, então, você gostaria de fazer outro louvor? O tempo está bom hoje. Eu posso fazer mais um louvor? Quer que eu faça depois da Pode ser, palavra? então. Quer que eu... Você quer fazer, com você, o pastor Jones, quer dar a palavra agora, depois o louvor, e você fala? Eu posso dar a palavra agora, se quiser. Tá bom, então. E daí depois eu canto um louvor, tá bom? Amém, amém. Deus abençoe. Amém, amados? A paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe poderosamente a vida de cada um dos meus irmãos. Olha, eu tô com o celular aqui do lado, peguei o celular da minha mãe aqui, e eu tô aqui. A paz, irmã Sara, irmã Rosana, a irmã Eliana, a Larinha, a irmã Lara, a paz, irmão Ezequiel, a irmã Gislaine, a irmã Eliana, né? A irmã Luana, glória a Deus, a irmã Luana está aqui também. Eu louvo e glorifico a Deus pela vida de cada um dos meus irmãos, que sempre fielmente estão aqui, buscando a presença do Senhor, estão aqui adorando ao Senhor, estão aqui participando. E isso aí é divino, sabe, gente? Quantos anos, né, nós estamos aqui. Glória a Deus por isso. E sabe o que eu observo? Nós estamos aqui em todo o tempo. Tantas coisas acontecem, dias que são de alegrias, outros nem tanto, e nós sempre estamos aqui, participando, buscando a presença do Senhor. E a gente tem que ser grato ao Senhor pelo lugar da onde o Senhor nos tirou e nos colocou. Então, a gente tem que prestar atenção que o Senhor Deus Todo-Poderoso, Ele nos colocou aqui. E quantos anos faz? Nós estamos aqui junto com o pastor João, já tem 8 anos, e acredito que tem pessoas que estão aqui antes da gente. Glória a Deus e aleluia, né? Tem irmãos que estão aqui antes da gente. E isso é divino demais. Glória a Deus, a gente não abandona, a gente continua com aquele amor, a gente continua, sabe, unido. E eu lembro sempre do salmo, né, do salmista, como é bom, quão bom e grande é que os irmãos vivam em união. É como o óleo suave que escorre na orla da veste, escorre da barba e na orla da veste de Arão. Ali o Senhor nosso Deus vai ordenar a bênção. Toda vez que a gente está unido junto com os irmãos, a bênção do Senhor vem sobre as nossas vidas. Muitas vezes, amados, o que acontece? Sabe o que eu observo muitas vezes? Você está ali pedindo algo para Deus e você pede incansavelmente, e você, tipo, chega chega um ponto que você não entende, mas quando você, de repente, não está mais nem esperando, mas você está junto com os irmãos unidos, ali, numa só fé, num só espírito, o Senhor começa a operar milagres e maravilhas. Glória a Deus e aleluia. E você não sabe que hora que o milagre aconteceu. E o milagre muitas vezes aconteceu quando você estava no mesmo espírito que os seus irmãos. Sabe? Existe, amados, quando a gente fala que a palavra que sai da nossa boca tem poder, a gente muitas vezes não entende. Tem poder de vida e de morte. A palavra que sai da nossa boca, ela pode curar, ela pode matar. E o que eu quero dizer com isso? Por isso que a gente vai ver que a gente tem que cuidar com o que sai da nossa boca. Por quê? Sabe? Quando a gente vai na aula de canto, a gente aprende vibrato. As palavras, os sons que saem da nossa boca, ele vibra. São vibrações. Vibrações. Eu estou falando, a voz, ela não sai assim, ela sai vibrando. Isso aqui, ó. Acontece uma vibração no ar. E essas vibrações são ondas sonoras. E essas ondas sonoras,
Elas são algo que ela saiu daqui, mas ela vai subindo no cosmo, no planeta. Tá entendendo? No planeta. A minha voz, ela saiu de dentro para fora. Por isso que fala que pecado não é o que entra, mas sim o que sai. Porque a comida, quando você pega um copo d'água, ó, peguei um copo d'água aqui, tô tomando essa água, a água está entrando. Ela vai fazer todo o fluxo necessário para minha saúde. Tudo que eu comer, o que eu beber, vai ajudar na minha saúde. Vai melhorar ou vai piorar, tá? Dependendo do que você come e o que você bebe. Mas o que sai da sua boca também vai servir para ser uma bênção na sua vida ou uma maldição. Por isso que a palavra é enfática quando fala para a gente não murmurar. Murmurações. O que é murmurações? São aquelas palavras que saem da nossa boca com um peso que não é bênção, sabe? Aquelas palavras que saem da nossa boca, de repente, de uma forma que eu tô cansada dessa vida, eu não aguento mais, eu não suporto mais, sabe? O nome disso é murmuração. Quando eu falo, eu não suporto mais, a minha vida é terrível. Ai, meu Deus, mas quantos anos faz que eu tô numa cadeira de roda? Ai, meu Deus, mas eu não sei o quê. Sabe a gente achar que a gente é o pior do mundo? Não, a gente não é o pior do mundo. Muito pelo contrário, você é filho, você é filha, o Senhor está cuidando de você. Se você veio até aqui, se você está escutando as minhas palavras, se as minhas palavras estão vibrando de uma forma positivamente, se as minhas palavras estão vibrando de uma forma positivamente, você está ouvindo esse som, ele está chegando dentro de você, ele vai chegando, entendeu? E você vai se enchendo, você vai se encher de bênção, você vai se sintonia. Lembra da sintonia que eu falei? Essa é a sintonia. Eu estou na sintonia do Espírito, você está na sintonia do Espírito. Por isso que a palavra do Salmo 133 vai falar, como é bom que os irmãos vivam em união. Quando o salmista falou isso, ele está querendo dizer assim para você, como é bom que você e os teus irmãos estão conectados no mesmo Espírito. Você e os teus irmãos estão pensando da mesma forma. Você e os seus irmãos, vocês têm a mesma fé em Cristo Jesus. Está entendendo isso? Essa vibração do Espírito, ela tem que sair daqui e ela tem que cumprir o propósito para o qual ela foi enviada. E isso não provém de mim, é dom de Deus. Isso é dom de Deus. Essa vibração é do Espírito Santo de Deus. Porque se eu falar aquilo que eu, de repente, através da minha própria carne, não tem espírito. Tem só a minha atitude. E quando nós estamos falando através do Espírito, o mundo espiritual está se movendo ao nosso favor. Você está entendendo? O mundo espiritual, o Senhor está ouvindo a nossa voz. O Senhor envia anjos. Lembra? O pastor João vai lembrar. E os meus irmãos aí, a irmã Lara, provavelmente, a irmã Gi, a maioria dos irmãos vão lembrar.
que teve uma live que eu tive uma visão que, enquanto estava acontecendo a live, eu olhava para o chat e eu via anjos, sabe, anotando. Os anjos estavam, o pastor João lembra, os anjos estavam anotando o que nós estávamos escrevendo, a nossa adoração. Até quando a gente fala no chat, glória a Deus. A irmã Lara também lembra. Os anjos estão anotando, porque não volta vazio, amados. Muitas pessoas não têm o conhecimento e acham assim, perdão, que a nossa reunião da noiva de Cristo aqui, ela não sobe até, o irmão Ezequiel também. Olha só para vocês verem como nós estamos no mesmo espírito há tanto tempo, todos nós. Então, prestem atenção no que eu estou falando. Quando vocês pegam e falam glória a Deus, sabe? Os anjos estão passando isso. Não é em vão. Nós somos uma igreja viva, sabe por quê? Porque nós somos a noiva de Cristo. Tudo que nós estamos falando aqui está sendo levado aos altos céus. Enquanto você está adorando a Cristo aqui neste momento, às vezes você está com um problema tão grande, meu irmão, minha irmã. Às vezes você está com um problema na tua casa. Mas você está aqui, às vezes tem um ente que está doente, às vezes tem alguma coisa, mas só que o que acontece? Você está aqui adorando a Deus, falando de Deus para tantas pessoas no mundo que vai ouvir depois dessa live. Você está entendendo? Você está falando de Deus e Deus está curando a tua casa. Deus está curando o teu filho, Deus está curando o seu cônjuge, Deus está abrindo uma porta de emprego para o seu marido que está desempregado. Os milagres estão acontecendo. Enquanto você estiver buscando a presença de Deus, os milagres estão acontecendo. Louvado seja Deus. Glória a Deus, irmã Eliana, é justamente isso. Você está escrevendo aí nos comentários, como se fosse ali, e é o próprio Senhor, sabe? Glória a Deus por isso. Então, amados, quando a palavra fala assim, buscar em primeiro lugar, buscar em primeiro lugar o reino do Senhor e a sua justiça e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, amados, prestem atenção, você busca a presença do Senhor. Em todo tempo você vai buscar a presença do Deus Todo-Poderoso e as demais coisas vão ser acrescentadas. Vai haver um acréscimo. Vai ser acrescentado. Entendeu? Enquanto você cuida das coisas de Deus, Deus vai cuidar das tuas coisas. Porque lembra de Marta e de Maria? Então, Marta, ela queria só limpar a casa toda hora e não ouvia o que o Senhor Deus estava falando. E Maria não. Maria se sentia bem na presença de Deus. Automaticamente, o que aconteceu? Maria recebeu a melhor parte, sabe por quê? Porque enquanto Maria estava absorvendo a vibração sonora, enquanto Maria estava absorvendo, o mundo espiritual estava conspirando a favor dela, enquanto ela estava absorvendo o que Jesus falava, sabe? Deus estava cuidando de tantas outras coisas, Maria estava absorvendo tudo o que o Senhor Deus estava falando, entendeu? E Marta estava preocupada só com a limpeza da casa. Mas Maria recebeu a melhor parte. O que acontece? Ela estava cheia da presença do Espírito Santo. E é isso que o Senhor faz com a gente. Quando a gente pensa assim, olha, eu estou aqui, eu quero me derramar na presença do Senhor.
Olha, eu estou aqui neste momento, eu quero simplesmente receber do Senhor. Sabe, amados, quando nós estamos reunidos, assim na presença do Senhor, o céu desce na terra. O céu desce na terra. Tá entendendo? Mas eu vou falar uma coisa. Sabe, aqueles lugares de briga, não é o nosso caso. Eu estou só dando um exemplo. Aqueles lugares de briga, de confusão, sabe? Aqueles lugares, o céu não desce naquele lugar. Muito pelo contrário. É como se aquele lugar, ele descesse nas regiões inferiores. É como se as regiões inferiores tomassem conta daquele lugar. O que significa inferno? A palavra inferno significa regiões inferiores. A palavra inferno, regiões inferiores. Quando você vê ali na rua, na esquina, alguém brigando, alguém, sabe, quando você vê confusão, espírito de confusão, você pode saber que não são os anjos do Senhor. São, infelizmente, as forças do mal agindo naquele lugar. Então, ali não foi o céu que desceu, sabe? Mas aquela região desceu até o... Aquela região desceu até o inferno, até... Só um pouquinho. Gente, desculpa. Johnny, conversa lá com o pai, faz favor. Então, amados, outras regiões, sabe, que não são celestiais. E isso não procede do Senhor. Então, como é bom. Então, lembre-se sempre, se mantenha na presença do Senhor. Se mantenha buscando e fazendo o querer dele. Sabe? Enquanto, não se preocupe, não fique aqui, ó, nesse exato momento, ouvindo as coisas ali que o pastor João está falando, pastor João falando ali da comunhão que a Erin teve com Cristo, e essa comunhão, a Erin representa a gente ali, sabe? É como se todos nós estivéssemos ali, e nós podemos estar ali. E eu, essa semana, eu tive uma comunhão muito linda com o Senhor. Eu tive uma comunhão muito linda. Eu estava nas regiões celestiais, junto com Cristo, sabe? E foi algo tremendo. E eu estava dentro do barco e estava ali sentada de frente, e Jesus olhava para mim, eu olhava para Jesus, e eu chorava muito, e eu estava falando do meu amor por Jesus. Mas só que Jesus falava do amor dele, e era tão superior, e era tão lindo, e eu chorava tanto. E tudo que o Senhor falava para mim, realmente, eu sentia essa vibração dentro de mim. É algo divino. É algo que vem do Espírito Santo de Deus. Então, amados, não se gaste. Por favor, não fique se gastando com as coisas deste século. Guarda a tua energia e o teu tempo buscando a presença do Deus Todo-Poderoso. É lindo demais, irmã Lara. Louvado seja Deus. Glória a Deus e aleluia. Sabe, amados, eu ia trazer uma palavra totalmente diferente, mas quando chegou aqui, eu tinha que falar das bênçãos do Senhor. Amém, pastor João? Glória a Deus. Amém.